E aí, pessoal do Brasil Kitewing, hoje é um prazer entrevistar aqui mudando de lado, né, Formiga? De entrevistador para entrevistado, tô aqui com o Formiga, é um exponente dos esportes de ação no Brasil aí. É uma honra estar podendo conversar contigo, trocar esse bate-papo aí. Prazer estar com a gente. Honra é minha. Formiga, como é que começou a tua trajetória no mundo dos esportes de ação? Certeza que tem um pouco da questão genética. Meu pai era super arrojado para a época dele, meu avô corria de moto na Itália, então a gente acredita que tem um pezinho na genética. Eu nunca tive muito apoio não. Meu pai era pai separado, linha dura, e a hora que eu fui para o esporte foi por livre e espontânea amor, assim, né, cara? Eu comecei, na verdade, com surf. O surf, os primórdios, né? Falando virada dos anos 70, cara. Tipo, Brasil tricampeão do mundo no México, a gente já começava a ter aquela noção do que era o surf no Havaí, com Gary Lopes, Rory Russell, Larry Bettlerman, várias figuras. E só que eu era um garoto urbano de São Paulo. Meu pai era separado, não tinha casa na praia, aí comecei a surfar e daqui a pouco surgiu a oportunidade de reproduzir as manobras do skate, as manobras do surf no concreto ou no asfalto, né? Quando começou a surgir essa pegada de surf skate mesmo, né? Uma coisa mais Dogtown, Z-Boys. E lá na frente apareceu uma pista que foi a minha escola, né? Que foi a Wave Park, onde a gente foi influenciado. Não era uma cópia, era uma influência. A gente adorava os Z-Boys. Então a gente fez os W-Boys, os Wave Boys da Wave Park. Não era Dogtown na Cruz, Dogtown, era Pig City, né? Então o skate foi muito importante. Começou com essa brincadeira de reproduzir o surf, mas logo, cara, eu pirei naquela pista, na Wave Park. Foi um projeto super futurista do Charles Putz, e de lá comecei a me dedicar. Aí comecei a ficar mais arrojado mesmo. Fui o primeiro brasileiro a dar aéreo, de frontside. Ganhei o primeiro campeonato brasileiro de skate, que foi aqui em Florianópolis em 1978. Ganhei o segundo. Foi na pista do 12 ali? Não? No Clube 12, exatamente. Eu ganhei os dois na categoria infantil, né? E saí na capa das revistas, revista Pop, revista Recreio. E, cara, esse foi o grande impulso que eu decidi que eu iria viver com a vida próximo dos esportes, né? Imagina se eu tinha 15 anos, hoje eu estou quase para fazer 62, né? E continuo gostando das mesmas coisas. Qual foi o impacto de sua experiência como apresentador de programa esportivo na sua carreira como atleta? Sem dúvida, cara, foi um negócio que foi fantástico, porque a gente viveu uma época mágica da televisão, né? A televisão era muito legal, né? Hoje acabou, né? Você falar em televisão, pô, é difícil, né? Hoje é rede, né, cara? Tá todo mundo quer ver o que quiser, na hora que quiser, sem pagar, ou sei lá, mudou. Antigamente só tinha poucos programas e tal. E eu sempre tive uma facilidade de relacionamento, desde o começo do skate, cara. A hora que tinha que escolher alguém para fazer a propaganda do chiclete ping-pong, era o Formiga que ia fazer a bola, que ia estourar no nariz. Então eu sempre tive essa pegada, esse olhar para a imagem, né? No primeiro momento muito mais estilo, muito mais foto, porque o vídeo era uma coisa inacessível, tinha 16 milímetros, depois 8 milímetros, tudo caro. Depois quem tinha, na época mesmo, lá na frente, os VHS, essas coisas, era rico, cara. E a gente somos uma geração onde os pais não entendiam, não apoiavam. Então, o caminho que mais me proporcionou satisfação esportiva e resultado foi realmente as práticas e o amor pelo negócio. E lá
numa determinada situação, eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever muito bem. Eu sempre gostei de escrever e sempre tive contato, revista Trip, revista Visual Esportivo, revista Fluir. Cara, a primeira Trip tem matéria minha, a Fluir número 2 tem foto minha na capa, Voando de Asa Delta, que ela era uma revista multiesportes. Eu tinha sempre essa pegada meio indo para o lado do jornalismo, né? Mas eu não sou jornalista. E lá pelas tantas, no momento que eu comecei a fazer umas produções mais legais para o Fantástico, eu estava fazendo Sky Surf, né? Numa época que ninguém fazia no Brasil. Teve o Pierre Chauffard, que foi o pioneiro no Brasil. Ele deu alguns saltos e parou. E daqui a pouco eu falei, cara, eu vi o francês pulando com a prancha do avião. Eu falei, ah, bicho, eu vou fazer esse negócio. Isso me deu um impulso muito grande, e talvez esse motivo, junto com outras histórias, principalmente de eu já ser dentista, que eu entrei para a TV. Na hora que eu entrei para a TV, eu entrei como um cara que faz vários esportes. Pô, o cara salta de prancha do avião, mano. Porra, na época era o único no Brasil que estava fazendo isso. E cara, aí pesou, porque entrou o primeiro canal, que era a ESPN Brasil, na TVA, a TV Abril. E essa história foi bacana, porque o primeiro dia de transmissão da ESPN no Brasil foi com a estreia do Extreme Games, evento de esportes radicais, onde o esporte mais bonito que tinha era o Sky Surf. E aí, inevitavelmente, eu entrei, o pessoal gostou de mim, e eu fui ficando e fiquei lá 20 anos. E foi incrível. E agora, respondendo a tua pergunta, eu ter a oportunidade de fazer as matérias, as reportagens, seja para as revistas Trip, entre outras, Veja, e depois para os programas Fantástico, depois para outros programas, outros canais, e depois ESPN, me proporcionou a experiência de possibilidade mesmo. Como meu pai não me dava apoio, não tinha grana, patrocínio era pouco para fazer as coisas, o trabalho me proporcionou. Então foram 20 anos onde eu evolui muito tecnicamente, trabalhando. Como que você tem visto hoje assim essa mudança de produção de conteúdo esportivo? Fala assim, você está desde o início lá da origem de programas audiovisuais, e hoje me parece que todo mundo produz alguma coisa, e cada vez assim vendo atletas fazendo cada coisa mais extremas, e um pouco do público com essa sede de ver coisas super extremas, e as pessoas tendo risco. A gente pratica esporte, a gente sabe desse risco, e ao mesmo tempo essa sede do audiovisual, de conteúdo, para essa realização de coisas muito extremas. O que você enxerga nisso, no meio do caminho? Eu acho que o formato foi muito legal, porque eu sou daquela geração lá de trás, do século passado, e eu tive que me adaptar, né? Imagina que a gente pegava o que eu fazia, por exemplo, num campeonato brasileiro de snowboard. Eu faço isso há 30 anos, eu mexo muito com neve. Eu poderia, com o material que eu faço 1 minuto hoje, eu colocava um programa de 30 minutos no ar. Né? 30 minutos 26 minutos de arte mais break, dá 30 minutos. Seria exatamente a mesma coisa. O mesmo tempo de captação, uma edição mais demorada, porque você vai ter que editar muito mais minutos, mas assim, você sintetizar um dia inteiro em 1 minuto, em 1 minuto e meio, que é o formato, né, cara, que é fantástico. Você, não pode usar música e tudo, até 1 minuto e meio, nas maiorias das redes sociais aí.
é difícil também fazer isso bem feito. E essa questão da necessidade de extrapolar os limites, puta, isso é fantástico, né? Perigoso, mortal, desafiador. As empresas estão se dando bem porque ninguém paga nada, o cara vai lá, se der visualização, o cara ganha uma grana maior. Ficou muito confortável para as empresas, segue até uma crítica. Porra, cadê o glamour, entendeu? Pô, minha equipe de esportes radicais. Eu sou da primeira equipe de esportes radicais do Brasil. Sabe quem era meus companheiros de equipe? Ayrton Senna no kart, o Nelson Piquet na Fórmula Ford, Denizio Casarini na moto velocidade, o Guaraná Menezes, lá o Guaraná era um piloto também, de Fórmula Ford, era a equipe Gladson Coca-Cola, aí o Jun Hashimoto, que era também skatista, o Ricardo Bocão. E, cara, tinha um glamour, sabe? Respeito. Hoje tá todo mundo meio diluído. Todo mundo que tá lá todo mundo gosta de colocar o bonezinho de preferência de energético para ficar bonito na fita. É legal isso. Mas por outro lado... Perde a essência. Cara, o que acontece? Acho que desvaloriza um pouco. Fica todo mundo meio, sabe, se prostituindo para aparecer, para ficar bonito na fita e não tá ganhando porra nenhuma. Esportista profissional, o cara tem plano de saúde, o cara sustenta a casa, a mulher, tá todo mundo contente em casa com o profissionalismo. Então aí que é uma questão que fica, né, cara, tá o falso esporte profissional. O nível de manobra, de dedicação, de coisa só que aí, pô, pouca gente, né? É fácil falar de meia dúzia do skate que estão ganhando bem pra caramba, do surf, mas não é a realidade, né? Não é que nem, sei lá, centenas de times de futebol com milhares de gente que pelo menos não ganham um dinheirinho lá, né? Sim. Você já praticou diversos esportes, né? Como voo livre, skate, surf, kite, foil, né? O que te motiva a explorar tantas modalidades assim? Tem um pouco aquela coisa científica de pesquisa mesmo, né? Como eu também sou mais velho, tô puxando o trem aí, né? O time todo aí, puxando o bonde, sei lá como é que fala. Como eu sou mais velho, todos os esportes que vão aparecendo e que está dentro da minha intenção de praticá-los, eu me dedicava de fazer isso pioneiramente no Brasil, porque eram os esportes mais complicados mesmo, né? O próprio kite, cara, o sky surf nem se fala, né? Era um negócio que era para poucos. Mas o kite, quando ele surgiu, sou da primeira geração do kitesurf da represa de Guarapiranga, em São Paulo. Tinha poucas pessoas que faziam na Ilhabela, algumas faziam aqui em Floripa, mas era muito restrito. E eu comecei a entrar porque eu falei, não, esse esporte não tem nada igual, né? Pô, surfa, voa, meio que nem snowboard, que nem wakeboard, que nem... Pô, misturava tudo, né? E quando eu coloquei isso no ar, fui repreendido, cara. Tomei um dedo na cara de um chefe que eu tinha, me chamou de responsável na frente de todo mundo, que era um absurdo colocar um esporte tão perigoso como o kitesurf no ar sem colocar uma tarja vermelha piscando, não tente fazer isso. E eu acatei, né? O chefe é chefe, quem manda é o chefe. E um ano depois, a Gisela Pulido foi campeã do mundo com 9 anos de idade. E a gente tomando uma cerveja na padaria, eu falei, chefe, você lembra que quando a bronca que você me deu, que eu, vou te falar que eu quase chorei, cara, de tanta rispidez no teu texto, na tua oratória pra cima de mim. Pois é, cara, a menina de 9 anos foi campeã do mundo. Foi assim, um ano e meio depois. O kite realmente saiu daquela visão de degolar a cabeça das pessoas na praia para uma atividade mais bacana, né? Mas todos eles, cara, todos eles, o towin, nossa, que me xingavam. Porra, eu simplesmente não tinha histórico de onda grande. Eu sempre fui um surfista mediano, gostava de surfar, mas era skatista, era voador.
Quando eu determinei que eu ia pegar onda grande, eu fiz tudo o que tinha que ser feito para me tornar um Big Rider. O primeiro curso de apneia, aprender a ficar sem ar para não morrer num caldo daquele, foi o que eu organizei junto com o Chris De Kecker para o meu programa. Então, quer dizer, a gente pegava um negócio e abraçava ele e desossava esse esporte. Aí a carteirinha tá lá, válida até hoje, e vão para outro. Cara, não é a necessidade de querer pagar o de bonito, de ser o campeão. Mas, cara, de poder falar grosso, de estar na roda dos mais experientes, ser respeitado, ajudar a ter responsabilidade e performance. Principalmente em esportes de risco, onde envolve resgate. Né? Tem esporte aí que não é só você fazer, você tem que estar ali o tow-in, o trabalho de equipe no mergulho em caverna, você ter esportes aéreos de distância em lugar onde não tem pouso, cara, envolve outras pessoas, então é um senso de responsabilidade muito gostoso. Mas basicamente a questão mesmo, eu acho que é o interesse mesmo, o amor no coração de estudar e de pesquisar. Porque cada esporte desse, no mínimo você vai gastar 5 anos da tua vida investindo, pesado, tempo e dinheiro, e às vezes ossos quebrados e tudo, né, para aprender. Pegando esse gancho do kite, né? Como que você vê a evolução do kite no Brasil, e não só no Brasil, como do esporte em si, e do foil desde o começo, né, que você está ali desde a primeira geração? Como que você vê essa evolução, não só de equipamentos, como de manobra, de atletas, esse ecossistema que tem hoje? O Nordeste antes era ruim, ninguém queria ir porque ventava demais. E hoje todo mundo vai por causa disso, né? Você esteve lá na Barra Grande no início, enfim, você foi o pioneiro de certos lugares, e hoje retornando, vendo o que transformou de economia. A primeira kite trip foi a gente que organizou. Dudu Mazzocato, Luiz Pascoal, da Ilha Bela, para o meu programa, junto com Teca Lenz, Secretaria de Turismo de Fortaleza, até helicóptero. Eu tenho o primeiro kite filmado de helicóptero na represa na Lagoa do Cauípe. Imagina, não tinha. Lá já era roteiro de verdade, que já era roteiro de windsurf. Como e esses caras... Era, né? Hã? Como Jericoacoara era. Exatamente. Pô, a primeira session de kite, não sei se é a primeira, mas das primeiras, a gente chegou lá, nossa, falando final dos 90, né? Bem no comecinho do kite. E assim, a evolução do kite em si, cara, foi muito louca, porque era um esporte extremamente radical. Eu já saltava de paraquedas, eu tinha mais medo de fazer kite na represa de Guarapiranga do que de saltar de paraquedas. Não tinha espaço, não tinha ninguém para ensinar. Era aqueles kites, os Nash 2 linhas ainda da Tartaruga. Soltava aquilo, dava um tranco, puxão e isso... Cara, era uma loucura. E era um negócio que dava medo, que era um esporte extremo, radical, perigoso. Hoje é um esporte de criança, cara. Você é criança fazendo kite. Claro que os designs, o Digipower, né, foi uma coisa fantástica, porque acabou com o estresse. Mas a gente viu coisa sinistra acontecer numa época de desenvolvimento. Então, todo mundo que é pioneiro se dá mal. Essa que é a real. O pioneiro paga o preço. E aí os que vêm atrás pega, porra, o sofrimento, o perda de tempo, né, de fazer uma manobra da forma errada, usar um equipamento errado. Depois que você pega, porra, o cara ficou 2 anos lá, pô, os 2 anos dele, em 6 meses, o outro cara que pegou mais tecnologia, mais estudo, mais entendimento, de facilidade, né? E me conta assim um pouco da tua história com o hidrofoil. O hidrofoil ele mudou todos os board esportes, esportes de prancha, né? Questão de performance, de longas distâncias, né? A história do foil no Brasil começa com essa prancha aqui, ó, com esse foil aqui. Esse aqui era o foil do Ayrton Senna. O que aconteceu? Quando o Laird Hamilton comprou não,
Quando o Laird Hamilton apareceu com o primeiro foilboard, que era uma prancha de wakeboard, com botas de esqui de neve, né? Não era nem de esqui aquático, era bota de neve, numa prancha de wakeboard com um hidrofoil preso, né? Fazendo um daqueles filmes que a gente ia ver, que era uma barata. Quando eu vi aquilo, putz, eu falei, que loucura, né, cara? Pô, é um aviãozinho que voa dentro d'água e o cara fica em cima. Aí logo lá na frente, eu tava começando no wakeboard, e tinha um amigo meu que falou, não, eu tenho um hidrofoil, que é do Airshare, que era uma modalidade de esqui aquático, o cara vai sentado num banquinho, o foil está embaixo, seguindo o longo eixo da coluna dele, né? Vai embaixo aqui, e tem umas sapatas assim para você colocar, tipo uma sandália assim, que você fica com os dois pezinhos juntos, e os caras apavoram. Cruza marola da backflip, da Superman, tudo. Já naquela época já faziam isso, né? E tinha uns aficionados, que eram os caras que tinham os hidrofoil do Airshare em Sertãozinho, faziam os barcos de Wake Master. E aí, esse hidrofoil aqui estava num lugar lá com o James Klein, e o James chegou para mim, eu tenho um. Falei, porra, mas vai precisar cortar. Não tem problema. Eu falei, será? Falei, não, dá nada, pode montar, monta aí. Aí eu peguei, porque essa parte onde é presa na prancha, ele varava o esqui para fazer o suporte do banco, o pé do banquinho, né? Então eu tinha que cortar aquilo, soldar. E eu falei, será? Ele falou, tô te falando, fica tranquilo. Aí eu peguei o equipamento, cortei, daqui a pouco me liga o James Klein. Formiga, o cara quer o equipamento de volta. Eu falei, você tá brincando. Pô, eu já cortei o negócio. Meu, dá um jeito que o cara não quer saber, ele quer de volta. Aí eu devolvi, cortei, peguei, soldei de novo, mas na hora que o cara viu que tava soldado, ficou bravo pra caramba. Nem sabe desse rolo todo como é que foi. Mas aí me cobrou $800 na época. E eu fiquei com foil, né? Só que aí a gente usava com as botas de snow. Era muito louco, cara. Você não podia, a primeira coisa que a gente fazia era colocar o colete, porque, pô, se você pegar uma bota rígida de snowboard e cair dentro d'água, você afunda, né? Vira um chumbo no teu pé. E aí fazia só atrás do barco, mas eu não achei legal. Muito trampo. Eu entrevistei o Laird Hamilton, ele já falava, não, foil é um trabalho, não é um esporte, uma prática, um lazer. Aliás, o Laird Hamilton, que foi o grande cara, ele falou várias coisas, que, por exemplo, era impossível fazer foil sem uma bota. Como é que vai apoiar, controlar? Nem ele visualizou isso. O cara que inventou o esporte não visualizou onde o foil chegou, né? Depois disso, começamos a usar no kite. Eu usava exatamente essa prancha, tem até umas fotos aí, ali na lagoa. E aí eu fui para Cabo Verde fazer kite, pegar onda, tal lá. Eu vi um francês fazendo sem alça, sem nada. Eu falei, pô, aí essa foi a prancha, primeira do Brasil. Tinha um cara que tinha feito antes, foil sem alça, era o boyzinho, mas não conseguiu. Boyzinho do Rio. Ele falou, pô, Formiga, não consegui, cara, não deu liga. E aí eu tinha montado essa prancha, que eu já tinha pegado no Havaí com outro amigo meu, que era o Mangomeni. Esse cara desenvolveu o foil no mundo, ninguém fala dele, mas ele foi um cara que foi pra China. Na hora que acabou o foil, que o Laird não estava mais fazendo, foi uma transição do duralumínio para carbono. Cara, o Mangomeni foi o cara, meu. Ele foi lá na China, a gente ia testar na Indonésia, a gente estava lá testando os equipamentos com ele, tudo com umas botas que simulavam uma bota de neve, só que já com uma versão, apesar de ser meio robofoot assim, ela era mais leve. Então, muito louco, cara, porque... Mais uma coisa, era super perigoso, super não sei o que lá, porra, mata, corta o cara no meio, não sei o que lá. E hoje, cara, também,
né? Esporte olímpico virou esporte de, pô, qualquer um. Antigamente era muito difícil porque não tinha achado a equação, né, de balance, né, de equilíbrio legal ali, e ficava mais difícil. Hoje, porra, que nem esse foil aqui da Labarde aqui, que é grandão, eu uso para dar aula. É um foil que com 5 nós você tá pendurado, você tá voando. Nada, mal deu, começou a puxar, você já sobe e fica estável, né? E já são modelos antigos, imagina os modernos, né? Esses que é para performance mesmo, né? A indústria tem desenvolvido absurdamente em design, né, material, uma coisa, acho que é uma corrida que é difícil até ficar atualizado, né? Sua relação com a Ayrton Senna, conta pra gente como é que foi o Senna, você falou que essa aqui pertencia a ele, né? E como que foi tua relação do Senna e do Senna com o hidrofoil? Ele era um cientista esportivo também, né, cara? Ele era um cara que estudava, que buscava, que antecipava. E claro que ele tinha um lifestyle fora da curva, né, cara? Além de era o modelo, ele gostava muito de água, né? Então, os primeiros jet skis, né? Que nem chamava jet ski na época, porque acho que o que ele usava era Kawasaki, né? E jet ski, se eu não me engano, o jet ski acho que é um... Acho que é o nome da Kawasaki. É da Kawasaki, então era isso mesmo. Era ainda nessa época do jet de pé, né? Então ele gostava muito, o Senna gostava muito de esportes aquáticos, né? E aí ele, com certeza, junto com o jet ski, com os Kawasaki, os primeiros de stand-up de pé, ele já ficou de olho no esqui aquático e no airshare. Então daqui a pouco ele apareceu, mas assim, nem dei muita atenção na época de ele estar fazendo esqui sentado, porque não era esteticamente do esqui sentado, airshare, não tem nada a ver com estar de pé, né? Mas antes disso, o Senna teve uma relação muito bacana, que é, como eu falei, a gente foi da mesma equipe, da Gladson Coca-Cola, primeira equipe de sonho, assim, Dream Team no Brasil. Todo mundo queria ser, né? Foi a primeira equipe multiesportiva, era uma Gladson, era uma marca de jeans, São Paulo, na Clodomiro Amazonas, e o Senna, eu lembro dele porque ele era piloto de kart. E todo moleque, como a gente era moleque do skate, a gente, pô, tinha vontade de andar num kart. Então eu lembro dele, assim, algumas vezes, com aqueles modelos enormes, a gente ia tomar Guaraná e comer misto quente, porque era criança, e o Senna já estava lá, e junto com outras figuras. Mas os caras que eu mais tirava o chapéu mesmo, era tipo o cara que nem o Ricardo Bocão, que, né, a gente já tinha aquele ímpeto de pegar onda. A minha relação com o Ayrton foi exatamente essa, através da equipe Gladson Coca-Cola, que foi a primeira equipe de esportes radicais do Brasil, né? Ele no kart, a gente no skate, o Bocão no surf, o Casarini, Denísio Casarini, pai do Deninho, era correr de moto, é uma super equipe. E a gente se encontrava de vez em quando lá no showroom. O showroom da Gladson era incrível, porque tinha aquelas modelos fantásticas, né? O pessoal gostava de uma mulher bonita e a gente tudo criança babando, enquanto comia misto quente com Coca-Cola, né? Olhando aqueles mulherão e Senna por lado, o Piquet pelo outro, e a galera tudo meio ali interagindo em alguns momentos. Mas a gente veio saber que o Senna era o Senna, né? Fazer a relação do Super Senna mesmo quando ele foi pro Fórmula 1, né? E aí ficou aquele negócio. E teve um negócio muito, muito forte, cara, que quando eu comecei a fazer sky surf, o meu primeiro salto eu quase me matei. Eu perdi o controle, fiquei capotando, rodando, a prancha soltou um pé, bateu no joelho, meu joelho machucou muito. E eu quase me dei mal, todo mundo me criticou pra caramba, porque eu com 32 saltos me joguei do avião com uma prancha e acharam loucura, eu tinha que ter 200. E o segundo salto que eu tava com medo, muito medo, porque eu já tinha
passado do pavor do primeiro salto, eu tava lá para saltar e aí o Senna foi 1º de maio de 94, o dia que ele morreu. Ele bateu na Tamburello, tem uma imagem assim que eu tava olhando e falei, puta, o Senna se deu mal. Aí tiram ele assim, essa cena ninguém mostra mais. Ele com a cabeça torta assim, saiu uma placa de sangue assim, ó, pensando numa gelatina no chão assim. Eu falei, cara, morreu. Aí... paraquedista, formiga, subir na aeronave para ingressar ao salto, tal, começou a me chamar. E eu falei, cara, será que isso é um aviso? Puta, será que eu vou, será que eu não vou? Pensei, falei, não, cara, eu não vou, tô arrepiado de falar isso. Eu não vou morrer no mesmo dia do Ayrton Senna. Eu vou saltar. Então, cara, eu subi rezando, me concentrando, pensando nele, pensando naquela cena horrível que eu tinha acabado de ver. Me joguei do avião com a prancha, estabilizei e fiz o primeiro drop de 3.600 metros, 12.000 pés. Estabilizado, deu tudo certo e foi um misto de alegria, uma adrenalina absurda, um ground rush, um rush de adrenalina, aquela coisa chegando a prancha no pé, o vento. Coisa fantástica com a deprê de estar perdendo, né? Um ex-companheiro de equipe e principalmente um herói do Brasil, né? Para você, como que entrar no flow, esse estado meio meditativo de esporte de ação que a gente está muito presente no momento, né? O kite, o paraquedas, o planador, como para você esse estado mental de espírito de entrar no flow? Eu acho que ele tem uma ressalva, que é o flow, mesmo quando você está no 100% de concentração, né? 100% de envolvimento, né? Não é só tipo você pegar um skate longboard, botar o Walkman e ficar viajando, não. Eu acho que o flow mesmo pra mim é, cara, quando você tá na maior onda, sem nenhum medo, amarradão, 100% concentrado, 100% bem. E consegue somar competências para que isso aconteça, né? Desde estar com o preparo físico, preparo técnico, equipamento, equipe, condição climática, quando está tudo e você está executando da sua forma mais precisa e mais perfeita, né? Eu acho que é o que a gente busca. Eu acho que o amadurecimento com a idade, eu sou um cara que nunca parei de fazer atividades de risco. Desde 15 anos até 61, sempre eu estou envolvido com alguma coisa que, se vacilar, pode se dar mal. Se vacilar pesado, vai morrer, né? Eu acho que esse é o esporte, a diferença do extreme sport, do esporte radical, da aventura. Não, extreme sport é o seguinte, vacilou, nego, abre o olho. Você está ali, o limite é tênue, né? Entre a vida e a morte. Você está nesse risco, né? O medo vem e como que você gerencia o medo para sair daquela situação de risco? Com a respiração? Eu pessoalmente tenho mantra, o mantra que é Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Esse é um mantra, é sânscrito, é vibração, envolvimento com respiração, né? Eu acho que a questão de respirar da forma correta, com a mentalização de coisa boa. Por exemplo, quando eu estou dentro de um caldo, numa onda grande, eu não fico cantando mantra, mas eu fico pensando coisa boa. A única coisa que eu não vou pensar é que será que eu vou aguentar esse tipo de coisa? Realmente é bastante complicado, né? Você tem que trabalhar com a positividade. Deixa para as pernas tremer depois. Deixa para se cagar nas calças depois.
Na hora você tem que estar firme, consciente, pô, porque tem coisas que são rápidas, uma onda é uma coisa rápida, um caldo é uma coisa rápida, mas quando você está num perrengue numa asa delta, em tempestade, em coisa, cara, o negócio não termina, são minutos, né? Tô falando às vezes 10 minutos de terror, cara, a fração de segundo vira uma eternidade, 10 minutos é uma vida inteira. Então cara, pensamento positivo, saber tudo que você tem ao teu favor, que você não está lá de gaiato no navio. Você sabe que você tem competência, estudo, equipamento, conhecimento para estar naquela situação. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Para sair da situação. Mas assim, já que você está numa situação daquela, você vai ter que sair, né? Estou nessa situação, e agora? Cara, se eu desesperar eu vou morrer. Quantas vezes eu tive isso na minha vida? E teve algumas, cara, que... Teve poucas, mas algumas que eu fui auxiliado. Sabe, teve outras pessoas que estavam envolvidas que eu estava tão... Anjo da guarda. O parceiro mesmo, tinha um trabalho de equipe, um cara te botar num estágio psicológico que você precisa para não deixar a peteca cair, entendeu? É difícil falar isso, mas já teve na minha vida, cara. Teve mesmo. Um dia que eu jet ski no Havaí, em Jaws, quando de 55 pés o jet ski estragou, fomos parar no meio do mar, eu já tinha vomitado demais por causa de beber água salgada, remando, para puxar o jet ski, tentar sobreviver. Fiquei em cima do jet e não tinha o que fazer. Eu falei, vou esperar guarda costeira, sei lá. Não, ia dormir de noite, cara. O vento ia me jogar no meio do mar e eu ia sumir no meio do mar, sabe lá se eu não ia morrer. Aí meu parceiro saiu remando e com uma prancha que não tem remada e resgatou lá, achou um outro jet ski, quase, aí sim, anjo da guarda, né? Com tanta experiência assim nesses esportes de ação e tanta vivência, que conselho que você dá para os iniciantes, né, para viver intensamente esses esportes com segurança e conseguir chegar nesse estado de flow? Primeira coisa, levar a sério, né? Tem que levar a sério o esporte, estudar. Hoje está ridículo, né? Porque com inteligência artificial, você pega aí o chat GPT-4, você faz qualquer pergunta, ele te dá umas coisas tão legais. Mas muito mais do que isso, né, cara? A gente tem acesso a vídeos pequenos, médios, grandinhos e até publicações escritas, livros. Então tem que estudar. Não entra de gaiato. Tem que estudar, porque quanto mais estudar, mais legal vai ser a prática. Quanto mais você saber, mais legal vai ser a prática. E quanto melhor for a prática, mais você vai fazer a cabeça, né? Quanto mais bacana, quanto mais bem feito você fizer o esporte, mais arrojado, nível de dificuldade mais alto, isso tudo reverte em satisfação pessoal, que é a essência máxima, né? É você chegar num dia que nem hoje, cara. Hoje eu peguei meu maior peixe da vida, mergulhei pra caramba, fui dar aula de kite, fui dar aula de towing para um parceiro novo, um aluno novo, e agora tô aqui amarradão dando entrevista para vocês, entendeu? É um dia completo, problemas no ouvido, mergulhando em tocas profundas, com uma água incrível, um desafio, porque para mim é novo, eu tenho pouca experiência, então, mas eu estou estudando muito, então eu acho que é isso, acho que tem que estudar muito. Todo mundo que quiser praticar qualquer esporte, cara, tem que ler, reler, tornar a ler, assistir, ouvir. Tem muita coisa disponível, né? O legal dessas novas mídias é que está proporcionando isso. O cara não precisa assinar uma TV paga por assinatura para ter o conteúdo, né? Democratizou o conhecimento, né?
Exatamente. O que significa para você ser uma lenda do esporte assim de ação, inspiração para as novas pessoas, né, para antigas? Que mexe com o teu ego, assim, com tua persona, ser uma pessoa tão referência assim Ah, disso? obrigado, cara. Eu vou te falar, eu sou mais de boa, sabe? Eu conheço um monte de cara assim que não sei o que lá. Cara, que bom que tem gente que aproveita aí as minhas experiências. Eu faço tudo para levar uma vida bem vivida, passar conhecimento, gostoso pra caramba também. Mas eu não, sei lá, não me sinto nada demais assim. Eu tive a oportunidade, a dedicação, é uma vida dedicada aos esportes mais bacanas assim que eu imaginava praticar, eu pratico ou pratiquei. Mas assim, mais simples, meu. Eu vou te falar, não, esse negócio de egotrip, de se achar o fudidão, não é comigo não. Eu tô de boa. Tô de boa. Eu acho que eu aprendo todo dia coisas que eu acho que eu já sei, né? Com outras pessoas. Então, eu acho que essa troca é legal. Eu acho que levar para um lado mais leve as paradas do que ficar se achando o fudidão, o gostosão. Pra mim tá de boa. Eu só tenho mais tempo e mais dedicação. Isso é legal, né? Tenho bastante coisa para ensinar, não tenho dúvida. Mas assim, estou sempre aberto para aprender, minha orelha baixa rapidinho. A hora que eu tiver que aprender, que nem agora. Estou aprendendo um esporte perigoso. Pesca sub é um negócio que cara bom morre. Como o cara bom morre? Vários esportes, caras bons morrem. Wingsuit. Eu acho que com o excesso de confiança, quando você chega num nível de prática de esportes de ação, também me reconheço muito em tudo que você falou, você começa a negligenciar processos e procedimentos de segurança que quando você é muito iniciante, você recheca, faz double, triple check e às vezes quando você já está num certo O nível de que você está experiência... falando é a coisa mais importante de tudo, velho. Todas as vezes que eu tive acidentes quase fatais foi negligenciando, achando que... Eu tenho uma frase que a vida me ensinou. É como se você tivesse que andar sobre ovos sem quebrá-los. Vai na manha, mano. Vai na tensão. Porque a hora que você acha que tá legal, que barato, acontece uma... Cara, eu tive um acidente de snowboard, eu caí de 8 metros no asfalto. Como que o idiota cai de 8 metros, quebra os dois braços e a mandíbula, sendo dentista, filmando pro Fantástico, acabou com a minha profissão. Porque a gente estava displicente, amarradão. Nem checamos, nem sabia onde estava. Um bando de prego. Recentemente, cara, eu fui atravessar a rua, fui atropelado, tô vivo aqui na casa de praia, aqui do lado da minha casa. Veio uma moto, cara, o cara me atropelou, eu vi de rabo de olho, deu tempo de dar um passo para trás, ele pegou essa perna aqui, daí rachei o crânio, quase, porra, acho que ia perder a perna. Fiquei zoado, cara, porque passando uma rua, tinha umas poças d'água e eu passei meio, saca? Não tinha trânsito, não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada. Mas eu também não fiquei atento para ver se vinha alguém, tá ligado? Claro que o moleque não me viu, quase morri. Então assim, essa questão da displicência de você dar uma relaxadinha, ou então tá, puta demais, agora, que nem estourei o ombro pegando um tubaço na Joaquina. Pô, botei as mãos pra cima, fiz a primeira sessão do tubo. Na segunda sessão, a laje caiu, né? O tubo deu uma fechada, era grande. Eu fui sair, só que eu fui sair, de vez de sair marrento, assim, ó, peito duro, tudo. Eu saí como se estivesse surfando uma onda de meio metro. Cara, o hidrojato, a turbulência da onda, quase arrancou meu braço. Tive que operar o ombro pela segunda vez. Tudo por quê? Porque tá excesso de confiança, o excesso de confiança versus um deslize da concentração, né? Eu acho que a grande dificuldade é você ter concentração 100% em longa duração. Esportes como automobilismo, como asa,
voo de asa, os voos, né, são muito técnicos. Você tem que ficar, cara, horas, 7 horas, pá, olhando e aí você faz um voo bom, né? Então, eu acho que o contrário disso é o maior perigo, que é quando você acha que tá bonito na fita, mas dá uma desconcentrada, porra, passa o gato na frente da tua bicicleta e você voa de cara no chão, sei lá. 1000 coisas podem acontecer de uma hora para outra, né? Quais são os seus projetos futuros, assim? Você é um cara que não para, né? O que você está planejando aí de aventura, enfim, de ação? Olha, eu agora estou numa época de começar a respeitar a minha idade. Eu tenho um nível de esporte muito alto para a minha idade. Tem dias assim que eu pratico normalmente, não é difícil eu praticar 2 atividades tops, assim, saca? Seja um tow-in e um skate. Skate mesmo, high performance, eu ando forte. Eu ando de skate vertical mesmo, bowl, parque, essas coisas. Aqui a gente tem a possibilidade de andar, tem pistas ótimas e eu ando mesmo. Então eu faço às vezes 2 atividades no mesmo dia, né? Desculpa, esqueci a tua pergunta. Quais são suas Os próximos, né? né? Então assim, eu tenho tanta carteirinha validada, né? Por exemplo, se eu quiser pegar e fazer um voo de distância no Ceará, no lugar mais radical do mundo, eu pego e vou. Minha asa tá ali, meus equipamentos, Se eu quiser pegar onda grande, eu pego e vou. Se eu quiser ir andar de skate high performance, eu vou na terra, na água, no ar, na neve. E assim, eu quero continuar fazendo tudo isso de uma forma talvez mais na manha, com menos duração, né? Porque, cara, não adianta, a gente começa a ter que dar uma diminuída, a recuperação já não é mais a mesma, apesar que eu estou muito bem, mas o meu objetivo é continuar fazendo esses esportes e desenvolvendo o trabalho de comunicação com isso, né, cara? Eu acho que a minha veia sempre foi produção e execução de matéria, de revista. Hoje a revista está menos, né? Mas eu escrevo ainda para uma revista excelente, chama Mural, revista de 150 páginas, papel coxinha aqui de Florianópolis. Faço meus trampos para CMD Edition, para Confederação Brasileira de Snowboard, de Ski Snowboard, CBDN, que chama Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Faço os trampos também super bem feitos, às vezes eu não estou nem na prática, saca? Eu, se estiver captando, estiver trabalhando, eu sinto um prazer igual. Então eu acho que essa é a minha pegada. Quero voltar aí para o Sky Surf, que é um esporte que não pode acabar, simplesmente tem poucos praticantes no mundo, porque é um esporte que chegou num nível absurdo e o pessoal fala, não precisa, eu não quero correr esse risco todo. É bonito, tudo bem, então salta lá, 3, faz as piruetas, balézinho, tal, que é legal pra caramba, técnico pra caramba, e não tem prancha nenhuma, mas a pegada do Sky Surf é um negócio que eu quero voltar a fazer. Tô até falando aí com o padrinho meu, eu Sabiá, pra dar uma retomada, porque eu fiquei 20 anos parado e depois eu dei um salto, uma série de saltos em Jericoacoara. Saltamos de Sky Surf lá. E agora é um dos projetos que eu quero. E claro, né, pegar onda grande, pegar onda boa, pegar peixe. Eu estou apaixonado por comer os meus peixes. De fazer pesca sub, ir lá, pegar o peixe, entrar num flow, como você falou. Porque quando você entra dentro da água, você está em outro mundo, cara. É uma das atividades assim, que você está lá preocupado em gerenciar a tua apneia. Então você está 100% entregue à atividade. Você não está pensando na tua mulher, nas contas do banco, você não está pensando em nada, cara. Amigo, para a gente passar para a parte final aqui,
falando do kite, do wing, quais lugares assim que você tem boas sessões de kite no Brasil? Quais são suas boas lembranças praticando o kite e o wing? O wing, eu tô bem no... O wing eu tô bem no começo. Por quê? Eu tive uma lesão no ombro, senti que o wing forçou, começou a dar uma incomodada, e logo depois eu traumatizei o ombro de novo e tive que operar. Então eu fiz algumas sessões aqui na Lagoa, na Go-Kite, fiz umas sessões com os meus equipamentos, né, que são alabarde, e ainda não cheguei no nível que eu quero, né, porque eu acho que assim, é o tipo da coisa, dá um rolezinho no flat, beleza. Não, o wing foil legal é pegar onda, né, cara, é o máximo. Eu acho que é um dos esportes mais bacanas. Eu tive a oportunidade de cobrir primeira etapa do Campeonato Mundial, que foi em Fortaleza. Tinha lá o suíço lá, tava o Dudu Mazzocato também, tava o Cauli Sead, o Gente Fina de Santos, que eu esqueci o nome dele, bom pra caramba, puta atleta do foil. Qual? Mizu. O Mizu Monteiro, É Monteiro, né? É. Mizu Monteiro, né? Gente fina. O kite, cara, eu fiz um mapeamento pioneiro do Ceará, da Bahia, do Maranhão. A gente fez tudo, era um projeto, eu abracei o kite numa época entre o final dos anos 90 e o começo do 2000, eu pegava os moleques, levava, conseguia tudo da Secretaria de Turismo. Então a gente teve momentos muito espetaculares, cara. Principalmente descobrindo, né? A gente não tinha um conhecimento de kite tão bom e muito menos do lugar. Então era bem mágico. Né? Não é aquela coisa, não, vamos para Ibiraquera. Claro que o Ibiraquera perfeito é inesquecível, mas teve a Barrinha da Ferrugem lá um dia que estava excelente, puta, peguei umas ondas incríveis. Campeche, sempre o Campeche, backside para mim, mas assim, esses tiros. E eu fiz muito kite, cara, fiz kite em Chopo, fiz kite em Vairal, que é do lado de Chopo. Claro que respeitando, né, ondas menores, são sempre experiências. Os primeiros kites em Fernando de Noronha, foi a gente que fez também, tava com a turma da WSB lá, o Plínio foi comigo, a gente, porra, né? Eu acho que assim, esse ineditismo, esse pioneirismo proporciona uns momentos muito mágicos, e principalmente no kite na neve também eu mandei ver. Fiz as primeiras expedições do Brasil, algumas, viajei muito difícil de ter lugar bom. E o kite realmente, nesses tours que a gente fazia para mapear os estados do Nordeste, foram momentos espetaculares. É isso aí, Firmino. Queria agradecer teu bate-papo aí, tua oportunidade de estar conversando com a gente e ouvir um pouco essa história aí sua. Legal, cara, um prazer. Obrigadão pelo espaço. Tamo junto, muito kite foil, muita coisa boa, muita qualidade de vida, né? Porque assim, tem gente que pensa assim, cara, um dia a mais, é um dia mais perto da morte, um dia menos de vida, né? Amanhã é um dia mais perto da morte. Tem gente que fala isso. E a gente que pratica esporte, um dia de prática de esporte é um dia a mais bem vivido na vida, né? Então eu acho que essa é a grande essência. Tamo junto, precisa de qualquer coisa, tamo aí. Esporte é nossa cara, nosso DNA. Valeu.